Oi, pessoal! Hoje vamos falar sobre a vida de Charles Darwin, um cientista que revolucionou a biologia. Para entender sua teoria, é importante saber quem ele era e como sua trajetória o levou a desenvolver suas ideias. Charles Robert Darwin nasceu em 12 de fevereiro de 1809 na pequena cidade de Shrewsbury, Inglaterra. Ele veio de uma família abastada, com fortes tradições científicas e intelectuais. Seu avô, Erasmus Darwin, já havia escrito sobre mudança nas espécies, algo que talvez tenha inspirado o jovem Darwin. Durante sua infância, Charles mostrou interesse pela natureza, mas não era um estudante excepcional. Ele começou a estudar medicina na Universidade de Edimburgo, mas rapidamente perdeu o interesse. Em vez disso, ele se voltou para a teologia em Cambridge, onde descobriu seu verdadeiro amor, a história natural. A grande virada na vida de Darwin aconteceu em 1831, quando ele foi convidado a participar de uma expedição científica a bordo do HMS Beagle. Essa viagem durou 5 anos e o levou a explorar diversas partes do mundo, incluindo a América do Sul, a Austrália e especialmente as Ilhas Galápagos. Durante esse período, Darwin coletou amostras de animais, plantas e fósseis, registrando suas observações em detalhes. Foi nessa viagem que ele começou a perceber padrões que o levariam a questionar as ideias fixistas sobre a criação das espécies. Mas como ele começou a pensar de forma tão inovadora? Vamos explorar isso agora. Para entender a teoria de Darwin, precisamos olhar para a forma como ele pensava e o mundo em que ele vivia. Darwin era um cientista detalhista, influenciado por pensadores de sua época e pelo contexto histórico do século XIX. Darwin tinha uma mente profundamente curiosa e analítica. Ele acreditava que grandes mudanças na natureza aconteciam lentamente, em um processo gradual. Essa ideia foi influenciada por Charles Lyell, um geólogo que defendia que a Terra tinha milhões de anos e que suas características foram moldadas por processos lentos e contínuos. Darwin aplicou essa ideia aos seres vivos, começando a questionar se as espécies também poderiam mudar ao longo do tempo. No século XIX, as ciências naturais estavam em transformação. Descobertas geológicas mostravam que a Terra era muito mais antiga do que as pessoas acreditavam, e a Revolução Industrial trouxe debates sobre progresso e adaptação. Apesar disso, a visão predominante era fixista. Acreditava-se que todas as espécies foram criadas por Deus e nunca mudavam. Foi nesse ambiente que Darwin começou a desenvolver suas ideias, desafiando tanto a ciência tradicional quanto as crenças religiosas da época. Darwin não via a natureza como um lugar estático, mas como um sistema dinâmico, onde cada ser estava constantemente competindo pela sobrevivência. Esse pensamento influenciou sua abordagem científica e filosófica. Em um contexto histórico de transformações científicas e sociais, Charles Darwin desenvolveu uma teoria da evolução por seleção natural, que desafiava o entendimento tradicional sobre a origem das espécies. A partir disso, ele levou cerca de 20 anos para publicar sua obra-prima, intitulada como A Origem das Espécies, em 1859. E finalmente chegamos à teoria de Darwin, a evolução por seleção natural. É essa ideia que revolucionou nosso entendimento da vida na Terra. Darwin propôs que as espécies evoluem ao longo do tempo por meio de um processo chamado seleção natural. Basicamente, os indivíduos com características mais vantajosas para sobreviver e se reproduzir em determinado ambiente têm mais chances de transmitir essas características aos seus descendentes. Com o tempo, isso leva à adaptação das espécies ao ambiente. Um dos exemplos mais conhecidos vem dos tendilhões das Ilhas Galápagos. Darwin observou que os bicos desses pássaros variavam dependendo do tipo de alimentação disponível em cada ilha.
Ele concluiu que, ao longo de gerações, os tentilhões com bicos mais adequados ao ambiente sobreviviam e se reproduziam, enquanto os outros simplesmente desapareciam. Quando Darwin publicou A Origem das Espécies em 1859, sua teoria gerou controvérsia. Muitos aceitaram suas ideias, mas outros criticaram, principalmente por desafiar crenças religiosas. Ainda assim, seu trabalho se tornou a base da biologia moderna, explicando não apenas a diversidade da vida, mas também nossa própria história evolutiva. E assim, a teoria de Darwin continua a influenciar a ciência e o pensamento até hoje. Obrigado por me acompanhar nessa jornada.